Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais este quadro aqui do Boletim do Paddock, que ele não tem nome ainda, então se vocês quiserem, vocês podem ajudar a gente a escolher um nome aqui para ele, onde eu venho aqui falar um pouquinho sobre Fórmula 1 com vocês e explicar algumas questões. Nem sempre a gente vai conseguir fazer um boletim expresso, então dá para fazer um vídeo um pouco mais elaborado e explicar algum ponto para vocês. Tô gravando esse vídeo aqui, né, por livre e espontânea pressão lá dos apoiadores, que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp. Então, se vocês quiserem sugerir pautas ou sugerir quadros novos aqui para o BP, considerem se tornar um membro e fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp para poder auxiliar no nosso trabalho, mas também para poder sugerir outras coisas. É a primeira vez que eu tô gravando assim, então vamos ver aí como é que vai ficar, né? Bora pro papo que a gente vai conversar hoje. Uma das questões, né, que o pessoal tá se perguntando muito é sobre o que aconteceu com Aston Martin e Mercedes na temporada 2021. E antes da gente falar sobre essas equipes em específico, a gente precisa voltar um pouquinho no que aconteceu em 2020, né? 2020 foi aquele momento que teve pandemia, muita coisa ficou atrasada, o campeonato da Fórmula 1 voltou muito tempo depois e a Fórmula 1, né, em si, e a FIA precisaram tomar algumas medidas para que a Fórmula 1 conseguisse correr em 2021 e as equipes tivessem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de conforto, né? Então, as regras de 2021, que seriam aquelas regras que vão mudar o carro, vão mudar o regulamento, vão mudar muita coisa, foram adiadas para 2022, mas para 2021 não ia ter tempo das equipes construírem um carro novo, também tinha muita gente ali com dificuldade, então eles acabaram fazendo um regulamento para 2021, pensando assim, para o pessoal ainda utilizar o carro de 2020, fazer algumas mudanças para 2021, reduzir os custos e fazer uma temporada normal. Então a gente teve essa implementação desse regulamento e da onde partiu toda essa mudança. Teve uma conversa com a Pirelli. Pirelli, ela é fornecedora dos pneus. E em 2019 ela implementou uma gama de pneus ali que era para poder ser utilizada por 2 anos. 2021 vinha a nova regra e também, né, por consequência, o pneu de 18 polegadas. E aí, né, pandemia, enfim, a Pirelli não pôde fazer a introdução desses pneus de 18 polegadas e falou com a FIA para eles considerarem, né, fazer algumas mudanças nos carros para 2021, para que esses pneus que estão vindo desde 2019 não sofressem muito com os carros, né? Porque a gente sabe que os carros continuam tendo evolução aerodinâmica e por conta do downforce eles estavam tendo um problema com o desgaste dos compostos e estava atrapalhando eles a performance, né? Então, em contrapartida, tinha as equipes reclamando, mas também tinha elas continuando fazendo, né, as suas atualizações. Então, eles estabeleceram que algumas mudanças iam ser feitas, que foi aquela mudança do assoalho, a redução do downforce, com a modificação de algumas outras partes do carro, tudo isso para poder atender a Pirelli, né? Então, esse é basicamente o regulamento que era de 2021, que foi introduzido, cobrando a redução do downforce. O que aconteceu? A gente estava nesse período de pandemia em que a Pirelli ela não sabia muito bem o que ia acontecer, se ela ia ter tempo para poder entregar um outro pneu, o que ela poderia fazer, porque não tinha como ela fazer todo um estudo, implementar um pneu só para a temporada de 2021, sendo que em 2022 já ia ter a introdução do de 18 polegadas. E por conta da pandemia, né, eles tinham um tempo curto para poder estabelecer o que eles iam fazer. Eles não chegaram a prometer para a FIA que eles iam sim conseguir entregar pneus novos, mas ficou em aberto. A gente vai tentar estudar, fazer alguma coisa com os pneus de 2019, 2020 para a temporada 2021. Então eles começaram a estudar, foram lá e conseguiram fazer com que esse pneu fosse um pouco mais resistente. Mudaram ali a estrutura dele, também fizeram um estudo para poder aumentar a calibragem deles para 2021, para que a resistência deles fosse aumentada, né? Tudo que a gente viu até ali o Lewis Hamilton reclamando, falando que parecia que eles estavam andando com bolhas, né, com balões nos carros, porque os pneus ficaram muito inflados.
E aí, né, enfim, isso aconteceu ali na corrida de Portugal. A gente viu as equipes fazendo alguns testes com os pneus que seriam para poder ser utilizados em 2021. A FIA conseguiu homologar eles, então eles foram introduzidos para o campeonato de 2021. Essas mudanças para poder deixar eles um pouco mais resistentes. E isso tá causando um certo burburinho, porque a Aston Martin foi cobrar, né, a Pirelli a respeito disso. Olha, vocês pediram a mudança do regulamento, mas vocês também trouxeram uma mudança no pneu, e isso não tá certo. A gente estava esperando a mudança do regulamento, não a mudança do pneu. Por que vocês fizeram isso? E aí, o Mário Isola, que ele é o representante, né, da Pirelli na Fórmula 1, ele explicou que essa mudança ocorreu porque eles conseguiram fazer o reforço desse pneu, mas também eles sabiam que o que ia acontecer. 2021 ninguém ia parar de desenvolver os carros, né? Afinal, eles estão brigando pelo campeonato, estão trazendo atualizações, e que a mesma perda do downforce que os carros tiveram de 2020 para 2021 ia ser recuperado. Isso já foi recuperado. Tanto que depois do Bahrein, eles acreditam que cerca dos 10% que os carros tinham perdido, 6% já foi recuperado, por conta de todas as atualizações e mudanças que eles fizeram. As equipes, elas tinham uma limitação para o desenvolvimento do carro de 2021, então eles fizeram as mudanças referentes ao regulamento, reduziram o downforce, mas fizeram outras mudanças aerodinâmicas para poder recuperar o downforce e a velocidade. Então eles acreditam que ao final de 2021, aqueles carros que a gente estava achando que ia ser muito mais lento que o que foi apresentado em 2020, meio que cai por terra, porque pelas atualizações eles vão continuar sendo rápidos, e por isso que a Pirelli fez essa mudança do reforço dos pneus, para não chegar no final de 2021 e ela ter assim um baita de um problema com os carros que se desenvolveram muito e os pneus são muito antigos para aqueles carros. Pois bem, agora a gente avança para a parte Aston Martin e Mercedes, porque se esse problema dos pneus já não bastasse, o regulamento também acabou prejudicando as duas equipes. A gente teve essas mudanças do regulamento e tem uma questão que está sendo muito falada, que é a respeito dos hacks, né? O hack do carro da Red Bull e da AlphaTauri são mais altos que o hack que é utilizado pela Mercedes e pela Aston Martin. O que seria o hack, né? É o ângulo que tem da roda dianteira para a roda traseira, aquele ângulo que faz da parte frontal do carro para a parte traseira, né? Do assoalho ali. Aquilo ali é o hack. Os carros que têm o hack mais alto tiveram uma oportunidade melhor para poder trabalhar os seus carros para 2021, então tiveram um ganho. Por isso que a gente está vendo a Red Bull sem praticamente se sobressair a Mercedes em vários momentos. E Mercedes e Aston Martin, por terem esse hack mais baixo, as mudanças do regulamento, para eles acabaram prejudicando. O que a Aston Martin está cobrando ali desde o Bahrein, né? E também foi mais uma pauta que foi falada durante o GP da Emília-Romagna, né? Eles não estão aceitando esse regulamento que foi feito, porque eles tiveram uma perda no carro. A Aston Martin é que está mais brigando por isso. No ano passado a gente viu ela brigando pelo terceiro lugar do campeonato de construtores, terminou em quarto, então ela esperava que a temporada de 2021 fosse tão boa quanto, mas o regulamento acabou prejudicando o carro deles, eles tiveram uma perda. Aí a gente tá vendo ali a Mercedes ter dificuldade, falando que o carro tá com muita instabilidade. Aí, em contrapartida, a gente também tem a Aston Martin reclamando a respeito disso. E aonde essas duas equipes acabam se unindo? A Aston Martin, ela usa a parte traseira do carro da Mercedes. Ela, em 2019, né, 2020, quando ela fez a cópia do carro da Mercedes, basicamente, ela tinha a suspensão do carro de 2019. E aí, quando a gente veio pro regulamento, né, pro ano de 2021, ela conseguiu ganhar um upgrade de utilizar a suspensão do carro da Mercedes de 2020. Então, a parte traseira desse carro,
Aston Martin e Mercedes é muito parecido. Para o GP da Emília-Romagna, a Mercedes trouxe uma mudança que foi ali um novo difusor para ela poder trabalhar um pouco dessa instabilidade do carro. E por que tá se falando muito a respeito disso, né? Óbvio que nenhuma equipe fica satisfeita quando ela começa a perder, então tem essas questões, elas querem brigar, elas querem saber. O Otmar Szafnauer, que é o chefe de equipe da Aston Martin, já falou que se precisar ele vai brigar legalmente por esse regulamento para poder tentar obter alguma mudança ali nos carros que favoreça pelo menos a Aston Martin e a Mercedes, já que eles estão tendo uma perda muito grande. E aí, né, porque eles não mudam o carro, simplesmente não mudam, eles não têm dinheiro para isso, por que eles não fazem isso? Porque não pode. Basicamente é por conta disso, não dá. De 2020 para 2021 foi implementado o sistema de tokens para atualização dos carros. Então, olha aí a novela, né? Vão criando um monte de coisa. Os tokens serviam para atualização dos carros durante 2020, né? Quando eles fizeram a homologação do regulamento de 2021, eles também foram colocando durante o ano a homologação de peças. Então, as equipes tinham que desenvolver a peça até aquele período do campeonato para se evolução dessa peça para eles poderem utilizar. E aí, né, teve tudo isso. Esse regulamento foi implementado antes e eles colocaram ali o sistema de tokens que visava as equipes não terem mudanças radicais no carro. Então, onde elas tinham algum déficit, elas poderiam utilizar o token para poder fazer a atualização, né? Eles tinham a possibilidade de atualizar peças com 1 ou 2 tokens. Um token era para coisas básicas assim, né? DRS, sistema de embreagem, freios, essas coisas. Os 2 tokens, que aí entra, né, em toda essa questão de Aston Martin e Mercedes, que era a mudança de câmbio, suspensão traseira e dianteira, que não poderia ser mudada sem esses tokens, componentes eletrônicos, né? Tudo isso entra. Eu tenho 2 textos lá no BP explicando a respeito dos tokens e também um pouco mais aprofundando nessa mudança de Aston Martin e Mercedes, que vocês podem conferir. E ali nos tokens tem toda a relação do que era direcionado a um token e a 2 tokens. Então, na construção do carro, quando a Mercedes e a Aston Martin optaram pelo desenvolvimento dos seus carros, então, basicamente, quando a Aston Martin e a Mercedes mexeram nos seus carros para poder recuperar a downforce que foi perdida pelo regulamento, né, de 2020 para 2021, eles trabalharam dentro da filosofia dos carros deles, né, que é uma filosofia de racks mais altos. Então, todas as mudanças que eles fizeram para poder recuperar um pouco da downforce foi baseada nisso. E aí todas essas peças acabam se encaixando, né? Porque para eles conseguirem alguma mudança radical para favorecer os carros ou para melhorar os carros deles, eles precisariam ter tokens ou ter a possibilidade de fazer praticamente um novo carro, porque mudaria a filosofia, né? Isso é a filosofia do carro. Quando eles vão montar o carro, eles não só vão encaixando peças, como eles determinam como eles vão trabalhar. Então, não é só o caso deles terem um rack mais alto ou um rack mais baixo. É como todos os outros componentes do carro vão funcionar, porque tem o direcionamento do ar, como que eles vão esse direcionamento do ar vai funcionar no difusor. Tipo, tem várias questões, não é só simplesmente falar assim, olha, Aston Martin e Mercedes, vocês podem fazer aí a mudança dos carros, porque tá tudo bem. Vocês dão seu jeito aí pra poder melhorar. Isso não é possível, porque tem todo um sistema que a Fórmula 1 criou, tanto pro teto orçamentário, né, que foi implementado, como para os gastos, como para os custos deles, tudo isso, e também para poder colocar meio que todo mundo em pé de igualdade, né? Então, se a Red Bull teve um ganho e a Mercedes não, infelizmente, isso poderia acontecer. Quando se introduz um regulamento, você está sujeito a que essas coisas aconteçam. E o regulamento de 2022 é muito importante por conta disso. Vai depender da leitura que cada equipe vai ter desse regulamento para poder criar os seus carros. E a ideia deles é aproximar o grid
mas também a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo bem, equipes que têm mais dinheiro podem ter um processo melhor de evolução e de estudo, mas em contrapartida eles têm menos horas para poder utilizar do é, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. do túnel de vento. Então tem tudo isso, né? É uma briga que a gente vai acompanhar provavelmente durante o ano, ou pelo menos um pouco da cobrança ali da Aston Martin, porque ela realmente não tá satisfeita. Ela perdeu uma briga praticamente no terceiro lugar do campeonato de construtores para brigar ali mais pelo meio do pelotão e com muito mais dificuldade do que no ano passado. E a gente tem que lembrar que ano passado eles foram muito bem, além deles terem copiado o carro da Mercedes, eles tinham uma leitura melhor e o carro deles era muito mais favorável ao que estava acontecendo. Tanto que a Red Bull teve algumas perdas ali e perdeu o campeonato para a Mercedes por conta também do carro, dessas coisas do carro. E esse ano teve uma virada. Então é muito difícil que a FIA libere alguma coisa para Mercedes ou para Aston Martin, porque isso envolve outras questões, que é essa limitação dos tokens, do regulamento e dos pneus da Pirelli. E só para poder fechar a história ali dos pneus, quando teve a implementação dos pneus, o regulamento da Fórmula 1 de 2021 já tinha sido homologado, então aconteceu antes dos pneus. Só que como a Pirelli não tinha dado uma certeza para a FIA se ia conseguir ou não, ficou em aberto. Então a FIA aceitou os pneus para 2021, levando em consideração que os carros iam continuar em desenvolvimento. Eles vão continuar atualizando, a gente viu a Mercedes trazendo essa atualização do difusor já ali na Emília-Romagna, e nas outras equipes também trouxeram importantes atualizações nesse segundo GP do ano. Outras vão continuar atualizando, é diferente ali da situação da própria Haas, que não usou token, não está muito favorável a trazer grandes atualizações para 2021, porque ela já está mais focada no próximo campeonato. E tem a Williams, que tinha utilizado só um token desde que a implementação do regulamento teve. É uma guerra que a gente sempre vai ver das equipes grandes brigando com outras quando elas começam a ter alguma desvantagem no grid ou quando elas perdem alguma coisa que elas tinham conseguido, né? A Aston Martin, ela foi o destaque. Na verdade, ano passado ela era Racing Point, mas ela foi o destaque da temporada, assim, 2020, porque brigou de igual para igual ali com a McLaren e também com a Renault. Perdeu para a McLaren porque foi punida lá por conta da peça que eles usaram, que não era regular ao que tinha estabelecido no regulamento 2020. Então vai ser essa guerra, essa novela durante o ano de tentar culpar a Pirelli, culpar o regulamento da FIA, esses problemas, e aí a gente fica só observando, né, e vendo o que vai acontecer. Mas provavelmente vai ser isso, né? Eles vão ter que lidar com os seus problemas de outras formas, como a Mercedes tentando trazer outras soluções aerodinâmicas em partes do carro que ela ainda pode mexer e que essas peças podem ser introduzidas, né? Não vai também poder fazer toda uma mudança muito maluca. E ainda mais, ali na Mercedes, acho que tem o fator que teve a batida do Bottas com o Russell, e o Toto Wolff já falou que o problema que o carro do Bottas teve vai prejudicar muito o orçamento deles, porque já é um orçamento limitado, mas que fica muito mais enxugado agora que eles vão precisar resolver questões que nem eram para ser resolvidas, né? Era para eles terem um carro que agora vai passar por uma reconstrução, vai perder dinheiro para implementar a peça e todas essas coisas, que eram dinheiro que poderia ser utilizado justamente para poder recuperar a potência da Mercedes no campeonato e auxiliar eles durante o ano. Bom, pessoal, é isso, esse vídeo. Eu tentei explicar um pouco do que está acontecendo. Eu tenho os textos lá no BP, talvez fique um pouco mais claro ou auxilie vocês também como um complemento desse vídeo, então passem por lá. A gente vai deixar os links aqui na descrição
curte esse vídeo, compartilha, deixa aí o seu comentário, me incentiva, porque aí eu volto aqui para poder gravar outros vídeos e tentar explicar outras questões para vocês. Considere se tornar um membro do nosso canal, apoiar o nosso trabalho, e eu sei que eu falo demais, então até a próxima!